Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um EmpreendaCast. Hoje para falar com mais um case de empreendedorismo com o Fagner. Bem-vindo, Fagner. Um prazer imenso estar aqui, receber esse convite aí foi uma honra poder falar um pouquinho da minha história aí de empreendedor, que, por sinal, começou aqui. Muito bem, Fagner. Eu sei que hoje você é o profissional de educação física, empresário e tudo mais, mas não começou tudo assim, né? Então a ideia é que a gente conte lá do começo, do menino que veio lá de São Paulo até os dias de hoje, né? Perpassando aí por toda essa história. Algumas vezes já te ouvi falando, né, em algumas das nossas palestras aí pela cidade, que você veio de uma região bem tranquila de São Paulo, né? Chega a ser engraçado falar assim, né? Olhando hoje a gente vê que foi tranquila, foi. Pra mim eu posso falar que foi tranquilo, né? Porque passei por alguns desafios na minha vida que só por Deus pra estar aqui hoje, né? Mas pra galera aí ter uma noção, eu nasci no Jardim Ângela, São Paulo, um lugar que já foi considerado um dos piores lugares do mundo, de tanta criminalidade que tinha lá, né? Então eu passei por alguns desafios na vida de sobreviver, na verdade, né? Vezes que eu passei, vi a morte passando ali na minha frente ali, e graças a Deus, ao bom Deus, me tirou dali, porque tinha um propósito na minha vida. Então, lá em São Paulo, uma situação breve, falar assim, né? Eu tive que negociar com um ladrão que quis roubar o carro. Sorte que o carro estava sem gasolina, o cara quis roubar a gente não tinha dinheiro para colocar gasolina, acabou que tivemos uma conversa com o ladrão e conhecemos um pouquinho da história do ladrão. E aí, hoje analisando isso, eu vejo que desde lá do início eu já tinha um pouquinho desse negócio de negociação no sangue e nem sabia. Você não perdeu o carro por isso? Rapaz, eu acredito que foi, hein? O poder de persuasão ali na hora da conversa foi espetacular. Então, eu me lembro que você comentou, né? Você passou pelos principais bairros de São Paulo, né? Isso. Os principais bairros difíceis de São Paulo, né? Quem conhece aí um pouquinho de Racionais MCs vai se identificar. No caso, já morei no Jardim Ângela, Capão Redondo, Caiçara, Pedreira, Grajaú, Jardim Lucélia, Cocaia. E se você ouvir uma música do Racionais, não me recordo agora o nome dela exatamente, mas fala todos esses nomes desses bairros e eu já morei em todos, rapaz. Só lugar tranquilo. Você morou lá até que idade, Fagner? Eu morei até os 19 anos. Até os 19. Eu lembro que em agosto, foi em agosto, mês de agosto, eu fui embora para começar a vida acadêmica aí, de educação física. E você veio para cá logo depois nessa transição já dos 19 anos ou demorou um pouquinho para vir para Paraná? Não, na verdade é assim, né? Sempre tem aquele sonho de ser jogador de futebol. Eu tinha esse sonho também. Fiz teste na Portuguesa de São Paulo e fiz no São Paulo Futebol Clube. Mas a perna acho que era meio torta, não deu muito certo, não me dei muito bem. Aí eu queria virar preparador físico. E nisso, na escola, eu nunca fiz educação física, porque eu não gostava daquele negocinho de ficar jogando bola na escola, que era muito pouco. Então eu jogava bola na rua. Era dispensado de educação física. Mas Queria ser jogador, mas não queria jogar na escola. O futsal eu achava, porque assim, era 40 moleque para dividir em 30 minutos, eu não jogava nada. Entendi. Só enrolava. Aí eu gostava de jogar no time. No time eu jogava 2 vezes por dia. Juntando o jogo com o treino, dava umas 3, 4 horas por dia de treinamento. Aí eu achava legal. Beleza, não passei na peneira, não fui ser jogador de futebol, vou querer ser preparador físico. Aí eu comecei a buscar a educação física. E aí um professor da escola me orientou a fazer educação física. Tentei em São Paulo e trabalhar ao mesmo tempo. Eu era office boy. Então eu saía de casa 4 horas da manhã. Para começar a trabalhar às 7. E tudo isso era de ônibus. Era 3 conduções. Beleza. Trabalhava o dia inteiro, à noite ia estudar. Não durou muito. 6 meses eu desisti. Eu falei, eu vou morrer. Tu desistiu o quê? Do trabalho? Do trabalho não. Da faculdade. Da faculdade. Isso. Nesse meio tempo, infelizmente, num desses bairros, né, eu perdi um amigo. Ele foi assassinado por conta de um relacionamento com a menina. Aí o ex ficou bravo, matou ele, matou a menina e feriu mais uma conhecida nossa. E aí eu fiquei desgostoso do bairro. Eu queria ir embora. E aí eu fiquei sabendo que tinha uma faculdade em Arapongas. E aí esse professor fez o meio de campo para mim. E certo dia eu virei para minha mãe e falei, mãe, vou fazer vestibular em Arapongas, lá no Paraná. Mas você tinha parente aqui, alguma coisa? Nada? Nada. Zero. Na cara e na coragem.
Alguém te falou que Arapongas era legal, você falou, vou para Arapongas. Eu coloquei uma mochila nas costas, fui fazer o vestibular. Uhum. Aí, esse professor, no caso, falou de algumas pessoas que tinham em Arapongas, eu pedi pouso lá. Fiquei lá. Nisso, sorte minha, né? Coisa de Deus, tinha uma festa que ia acontecer no dia. Fiz amizade com a mocinha, criamos aquele contato, conheci o irmão que era de Arapongas ali e morava na República. Aí o poder de persuasão entrou de novo. Entendi. Conversei, tudo certinho, passei no vestibular, liguei pra ele, posso ir? Pode, Fagner, tem um quarto aqui, te divide. Caramba. E aí eu fui para Arapongas. E aí depois que eu fui vir pra Londrina. Então você fez a tua jornada acadêmica toda em Arapongas? Não. Não? Não. O que aconteceu? Com 1 ano de faculdade, eu vi que a cidade era pequena, né? O negócio não estava evoluindo muito bem e eu queria crescer. Nisso eu tinha uma professora que trabalhava em Londrina numa academia. E aí eu apresentei um trabalho de ginástica. E ela gostou do meu trabalho. E ela falou assim, você não quer fazer estágio em Londrina? Aí, rapaz, eu ia e voltava todo dia. Arapongas, Londrina, Londrina, Arapongas. Aí eu pagava para trabalhar. Entendi. Mas eu pensei o quê? Eu preciso ir para uma cidade maior, onde o mercado é maior, onde eu possa ganhar mais dinheiro. Aí, beleza, eu aceitei. Depois de 6 meses eu pedi a transferência da faculdade de Arapongas para Londrina. Não quiseram me dar. Eu falei assim, ou você me dá a transferência, eu vou cancelar essa porcaria. Aí me transferiram. E aí sim eu vim para Londrina e terminei os estudos aqui. Entendi. E você fez a formação aqui em Londrina, terminou o restante da formação e fez os estágios aqui. Como é que foi esse período exatamente? Isso. Eu sempre tive na cabeça que eu precisava ser visto, né? Então, quanto mais pessoas me vissem, melhor. Aí, o que eu fiz? Eu trabalhava de estagiário na musculação, só que eu vivia indo para as aulinhas de ginástica, de dança, de não sei o quê, tudo que é aulinha. Porque eu tinha na minha cabeça que quanto mais pessoas me verem, melhor. Então, na aula de dança, de ginástica, seja lá o que for, eu era e aquele monte de gente em volta me olhando. Então, eu era referência. Então, foi a partir desse momento que eu falei assim, eu vou pra ginástica também. Eu gosto da musculação, mas eu vou pra ginástica, porque eu quero ser conhecido. Eu vou na ginástica, convenço a pessoa a ir pra musculação e eu ganho dos dois lados, meu patrão fica feliz e eu ganho mais. Legal. Só que aí chegou um ponto que só em uma academia eu falei assim, tá pouco. Preciso ser visto mais. Então eu fui me oferecendo para ser recreacionista, para ser animador de festa, dar aula de axé. Imaginei eu dando aula de axé. Então, eu ia entrar nessa parte que eu sabia desse detalhe aí. Foi professor de axé, então? Fui. Rapaz, eu cheguei a ter uma turma... Um bom professor de axé ou mais ou menos? Um bom, eu fui parar na TV. Na programa da Coara, TV Mix, Verão Pé Vermelho. Em todos esses lugares. Eu fui contratado pelo Água-Ativa por 3 anos só para ir dar aula de dança. De axé? De axé, na beira da piscina. E eu dava 2 aulas por dia, olha que maravilha, eu dava 2 aulas por dia, o resto do dia inteirinho eu era igual hóspede. Nossa senhora, piscina, refeição, nossa, isso era um paraíso naquela época. Além de dançar, ainda era visto, né? Como você comentou até agora há pouco, a ideia era ser visto, estava sendo visto bastante dia. Esses dias foi uma nostalgia na minha cabeça, que eu voltei lá com a minha família, depois de quase 10 anos, sei lá. E aí eu tava vendo aquilo tudo acontecendo ali, eu falei assim, nossa, eu tava ali aquele dia, olha, eu tava ali fazendo isso, e hoje eu tava ali como hóspede. Mas você foi lá fazer dança, foi lá fazer atividade de axé ou não? Não, só fiquei sentadinho, só observando. E daí nesse período você trabalhava em quantas academias, em quantas coisas paralelas ali? Rapaz, eu acho que eu cheguei a trabalhar em umas 7 ou 8 academias ao mesmo tempo. Caramba. Porque aí eu trabalhava na musculação nenhuma, como estagiário. E aí, 2 vezes na semana, nenhuma. 2 vezes na semana, na outra. Aí, 2 vezes na semana era às 5 nenhuma, às 6 na outra, às 7 na outra, às 8 na outra. Então, eu podia trabalhar em muitas academias ao mesmo tempo. Porque não era todo dia e não era todos os horários. Então, eram 2 horas por semana. Então, dava para diversificar bastante o número de academias. Tanto que, graças a Deus, hoje eu, sei lá, não tem uma academia, acho que eu não conheço ninguém. Eu ainda mais sou da antiga, né? Então, desde 2005 formado, então pode colocar aí mais de 20 anos na área. Caramba, já tem um tempo de estrada já. Já, né? bastante. E nessa época você tinha qual objetivo, Fagner? Qual que era? Você já pensava em empreender nessa época? Ainda não tinha nenhuma pretensão? Na verdade, eu não pensava em empreender. Eu queria ser autônomo mesmo.
Queria trabalhar por conta, sem patrão, sem funcionário, não tinha essa visão. Por isso Você queria ser personal. Personal. Entendi. Até esse ponto eu olhava as academias, não viam as academias com muito sucesso e via com muita dor de cabeça. Só que aí a gente vai tendo aprendizados, né? Aí você vai vendo que falta isso na administração, falta aquilo na gestão, coisas que são detalhes que podem ser melhorados, né? Que eu não tinha noção. Até um ponto, um dia que eu estava em uma academia, eu falei assim, eu posso ser o coordenador? Aí eu coloquei uma meta. Se eu não aumentar o número de alunos em tanto tempo, você pode me mandar embora da coordenação, não tem problema. Se eu aumentar esse faturamento, esse número de alunos, você me paga um salário X. Então, o que eu fiz? Pensando que a pessoa poderia falar não de cara, eu falei assim, eu faço a coisa acontecer primeiro e aí depois você me paga. Diferente do que a gente vê muito hoje, né? Sim. Que a maioria das pessoas querem receber por uma coisa que ela nem sabe se ela vai conseguir fazer ou não. Então eu tinha esse pensamento que eu quero fazer a coisa acontecer e aí você me paga. Beleza? Beleza. A pessoa aceitou. Então eu virei coordenador. E aí foi onde eu aprendi a lidar com funcionários, a lidar com equipe. Foi a partir daí, na verdade, que foi na minha transição de se formar e ir pro mercado. Isso que eu ia perguntar. Então você ainda estava na academia nesse período, né? Na graduação. Isso, eu tava para se formar ainda. Então quando foi chegar o fim ali, que eu tava quase para se formar, eu já fiz a proposta. Para ver se eu poderia seguir esse lado também. Porque eu nunca tive a intenção de ter uma fonte de renda só. Entendi. E ali você já estava abrindo mão das outras ou não? Você pegou, focou naquela como coordenador, mas manteve o restante? Não, aí eu diminui bastante. Aí eu mantive um clube que era grande, me pagava muito bem na época, e aquela ali só. E todas as outras eu parei. Porque eu pensei comigo, né? Eu preciso encher essa. Então, todos aqueles meus seguidores, meus alunos que gostavam da minha aula, eles vão vir para cá. A galera do axé vai bombar. Automaticamente, eu sabia da estratégia que eu ia fazer a minha academia encher. Porque todos os meus alunos iam vir atrás de mim. Então, eu ia encher. Então, eu ia receber aquele salário que eu almejei lá. Sim. Então, já estava meio que formatado na minha cabeça um plano. Mas você comentou um ponto aí que eu achei interessante e eu estava conversando com isso com outro empresário em outro EmpreendaCast sobre a questão da formação, né? Sim. Você sentiu falta de uma disciplina de empreendedorismo, de ter isso durante a graduação ali para ajudar a pensar negócio mesmo ou não? Com certeza, né? A gente vê isso em diversas áreas, né? Tem muitas pessoas que elas se formam, aí você recebe aquele monte de conteúdo, um monte de área que você pode trabalhar. Tá, mas como que faz para trabalhar? Ninguém te ensina a trabalhar. Na verdade, a gente sente essa deficiência até dentro da universidade em si, né? Tem professores que trabalham ali 4 horas por dia. O que você faz o resto do dia? Nada. Não tem como. Você pode fazer muita coisa, você pode ser muito produtivo. Pensando num professor que dá aula de treinamento resistido, musculação. Ele tem muito conhecimento, muita bagagem, estudou. Por que ele não cria um conteúdo dentro da internet? Porque hoje em dia está tão em alta. Então falta esse pensamento empreendedor nas pessoas. E com certeza, se tivesse essa disciplina dentro da faculdade, dentro das escolas, dentro de todas as áreas de educação, o nosso país seria muito melhor. 1000 vezes melhor. Aquele Fagner lá, do coordenador lá, que decidiu peitar e falar, não, vou trazer aluno e tudo mais, foi muito mais feeling do que uma formação acadêmica ali que te permitisse ter essa visão de negócio, né? Com certeza. Eu acho que é uma coisa minha mesmo, né? Igual eu falei da situação lá de negociar com o ladrão para não ser assaltado, né? E você vê possibilidades. Eu acho que assim, em todos os meios que a gente vive, a gente pode ver possibilidades de melhora, de crescimento, de ganho. Porque você tem que analisar de uma maneira geral. Estamos aqui sentados hoje. Qual que é a melhor opção para a gente otimizar o tempo? Como aproveitar melhor o ar-condicionado? Então, tudo isso tem que ser analisado. E ninguém mostra para você esse sim ou esse não. Então, eu penso dessa maneira. Se você quer ser meu aluno, beleza. Onde você mora? Qual academia que vai ficar mais próxima para você? Qual horário que vai ficar melhor para você? O seu dia é muito cansativo, muito estressante, no final do dia então não vai render seu treino. A probabilidade de você me desmarcar e não ir treinar é muito grande. Vamos pensar no começo do dia? Você tem já filhos? Você precisa levar eles na escola? Não, então vamos começar o seu treino logo no primeiro horário, que aí você vai trabalhar às 8 da manhã.
Ah, não dá, eu tenho que levar o filho na escola. Quanto tempo você tem de almoço? 2 horas? Então você vai vendo as possibilidades, vendo o sim ou não, para ver onde você encaixa melhor. Mas nunca fala, não dá. E isso a universidade não ensina, né? Nunca. Não ensina, né? Infelizmente. E esse, você lá naquele momento falou, poxa, eu vou ser coordenador, vou começar a trazer esse meu feeling para dentro do jogo. Já começou a ter um pouco mais de vontade de empreender ali? Como é que foi essa mudança de chave de eu quero ser autônomo, personal aqui, que vou viver por minha conta e vou ser o empresário? Eu tenho assim, esse jeito de conversativo, acho que desde pequeno, né? Uhum. Então eu estava lá nessa academia que eu me tornei coordenador. Em menos de 6 meses eu recebi uma proposta para ir para Rondônia. Caramba! Para ajudar na construção de uma nova academia lá. Porque a cidade estava indo em crescimento, a cidade de Ariquemes. Uhum. Pra você ter ideia, a cidade não tinha um semáforo. Teve queima de fogos no primeiro semáforo de inauguração. Aquele dia eu fiquei doido. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas tá bom, né? Meu amigo me convidou para ir para lá porque eu entendia mais de academia. Tava coordenando uma das melhores academias da cidade. Fui para lá. Durou 6 meses. Não aguentei muito tempo. Por quê? A cidade ainda não estava bem evoluída. Então, para os meus pensamentos de morar em São Paulo, tá em Londrina, no Paraná, e aí voltar para trás, a minha cabeça estava mais à frente. E lá o público estava mais atrasado ainda. Então, não me identifiquei muito bem. E aí eu voltei para Londrina. Nesse voltar para Londrina, eu já criei uma estratégia. Eu quero ser coordenador da academia, professor de ginástica, professor de musculação e avaliador físico. Porque eu queria ser o melhor personal da cidade. Aí você pensa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Se eu sou o coordenador, eu gerencio todos os horários da academia, como funciona ou não funciona. Se eu faço avaliação física, e todas as avaliações físicas são minhas, eu tenho contato com todos os alunos da academia. E ali, com a minha persuasão de mostrar o que é bom, o que é ruim, eu já ganho a credibilidade com aquele aluno. Na hora que eu monto ali o treino dele e associo a musculação com a ginástica, fazendo com que ele tenha um resultado mais rápido, no caso de um emagrecimento, eu cativei aquele cliente. Então, se ele tem um pouquinho de potencial a mais, ele me quer exclusivo para ele, para ser o personal dele. E ele paga mais caro. E na época eu fazia a conta. Minha hora-aula é X. Se eu tiver 5 alunos, já paga tudo que eu recebo na academia inteira. E eu trabalho muito menos. E a estratégia era serviço, né? Era serviço. Sempre serviço. Desde o princípio, né? Isso, serviço e servir um bom serviço, um bom atendimento. E graças a Deus, hoje, assim, não é me gabando, mas não me falta aluno de personal. Então, por conta da agenda de empresário e personal, porque personal eu gosto ainda. Né? Eu gosto muito de dar aula. Você atua ainda? Atuo. Eu gosto, eu adoro. Entendi. Na maioria dos casos são só alunos conhecidos, né? Que já são amigos. Eu tenho um aluno que está comigo há 17, 18 anos. Caramba. Virou da família. Eu tenho uns que são meu padrinho de casamento já. Que legal. Porque foi criando um vínculo tão grande, um crescimento tão grande. Inclusive eu não posso deixar de agradecer um deles, que é o Dr. Marcos Tan, que foi a partir dele que surgiu o meu interesse pela leitura e de livros de negócios. Que aí vai começar a virada de chave para querer virar empreendedor. Entendi. E o que você começou a ler? O que foi que te despertou para isso? O primeiro livro que ele me indicou, que eu li e realmente mudou a chave, é O Segredo da Mente Milionária. Esse livro para mim é espetacular. Foi o primeiro, foi assim, você vai mudar de vida agora. Que ele me emprestou, eu li inteiro, devolvi. Depois eu comprei um. Tava lendo pela metade de novo, tava dentro do meu carro foi roubado, levaram o livro embora. E eu comprei outro para não deixar de ter. E tá lá no meu escritório, na minha estante lá, tá lá. Esse livro, ele, pra mim pelo menos, me fez pensar que não é impossível você empreender, mas você tem que ter atitude. Vai ter problema, para todo mundo tem problema, né? Na Bíblia já tá escrito lá, né? Eu nunca disse que ia ser fácil. Então, você precisa ter paz espiritual. Mas fácil nunca vai ser. Você vai ter problema atrás de problema. Mas você tem que ter a mente de querer crescer. E aí, isso para querer crescer, eu preciso de quê? De pessoas. Então, eu tive que tirar um negócio de mim assim, que eu tinha um problema muito grande em me adaptar às pessoas. Só que aí com a persuasão,
a gente consegue tirar o melhor daquelas pessoas que nem elas sabem que tem. Entendi. E começou a ler esses livros e como é que foi o início da trajetória ali de empreendedor? Aí, nesse meio tempo, eu cheguei a ter 29 alunos de personal. Então, eu tava ganhando um salário legal, né? A estratégia tinha dado certo. De personal já? Então, você foi pra Rondônia, voltou, criou a estratégia lá do... Isso. Vou fazer minhas avaliações aqui e rolou. Na academia que eu voltei, que deu certo a estratégia de ter todas as funções, eu não durei um ano como tudo isso. Aí eu falei assim, preciso sair, se quiser eu posso ser o coordenador ainda, mas não vou dar mais as aulas, porque eu já tenho uma quantidade de alunos de personal grande. Então eu já tinha para pagar o meu fixo, tinha um extra sobrando e tinha a possibilidade de horários vazios ali para ter muito mais alunos. E eu continuaria coordenando a academia do mesmo jeito, porque todos os meus alunos eram concentrados só naquela academia. Então eu estava o dia inteiro vendo o que estava acontecendo ou não e poderia auxiliar ali no problema ou não. Mas beleza, virei personal de sucesso, graças a Deus, 29 alunos, não tinha horário para mais nada, né? Já casado. Eu sou impaciente, eu sou inquieto. Aí eu vim fazer o Empretec. Eu falei assim, eu preciso de uma nova virada de chave. Caramba. Aí eu tô aqui no Empretec, acho que no segundo dia um amigo me liga falando que tem uma possibilidade de negócio, de empreender, que era para montar uma academia. E aí eu falei assim, mas eu nunca gostei de uma academia comum, eu acho que não é bem o atendimento que... Não é o atendimento bom, não é entregue numa academia, porque é muita gente, pouco professor. Aí eu falei assim, mas nem todo mundo tem dinheiro para pagar um personal, né? Então tem que pensar no meio termo. Aí foi onde eu criei no Empretec o estúdio MyMove. Que aí eu comecei a formatar, eu vou achar o meio termo. Então eu vou limitar a quantidade de pessoas por horário e o número de professores adequados para atender bem aquelas pessoas. Caramba, e surgiu na semana do Empretec a ideia. Aqui dentro, fazendo todo o trabalho que era para ser entregue ali nos 5 ou 6 dias, se eu não me engano, né? E projetando o outro em paralelo. Então eu fazia duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou doido. Aproveitou a metodologia para isso. Né? Isso, eu ia fazendo com a turma aqui o projeto aqui que era para ser entregue e do lado eu ia fazendo o meu escondidinho aqui do estúdio. Tanto que na hora que acabou o Empretec e minha equipe ganhou todos os prêmios. Todos os prêmios que tem, se não me engano, são 3 em equipe e um individual. Então, os 3 de equipe a gente ganhou e uma das nossas uma colega nossa ganhou o individual. Que ela hoje é aluna do estúdio MyMove. E antes da gente entrar na MyMove em específico, né? Falando de Empretec, o que mudou para você fazer uma formação como Empretec? Para quem não conhece, né, o Empretec é uma imersão de 6 dias, onde você realmente trabalha comportamentos, né? A gente não pode contar tudo que acontece lá, né? Porque senão você não vivencia. Mas o que mudou para você, Fagner, participar do Empretec, fazer parte dessa formação? Eu não tinha acesso, quando coordenador das academias, a todos os trâmites, né, legais, né, que precisa ter uma empresa. E aqui eu vivenciei isso de uma maneira mais... disso aqui para a prática, vou dar um exemplo assim, né? Então eu aprendi muitos detalhes ali que fazem a diferença lá na ponta, na hora que você precisa ter o seu negócio. Porque tem pessoas que são muito iludidas e tem pessoas que colocam muitos problemas. Então eu vi ali que era possível fazer a partir daquilo ali. Se você seguir ali bem orientado ali o que foi entregue para você, você vai conseguir montar a sua empresa saudável para fluir bem. Mas você também não pode ser louco, né? Então, mas você acha que fez uma virada de chave assim na tua mentalidade, ter participado do Empretec? O que foi o Empretec para você? Sim, eu gostei muito. Para mim, assim, eu vivenciei uma prática ali tem que ser rápida, né? De montar um negócio, fazer o negócio acontecer. E aí eu pensei assim, se eu conseguir fazer isso em tão pouco tempo, eu consigo montar uma empresa. É claro que a minha em si demorou 1 ano para ficar pronta. Mas fazendo aquela ali e dando lucro que a gente monta, né, a empresa aqui dentro, eu falei assim, eu posso. Se eu consigo fazer isso aqui e com mais 3 pessoas, eu consigo montar a minha lá fora com paciência. Você falou que demorou 1 ano para a MyMove sair do papel, mas você não tinha tirado ela do papel ali
Na semana do Empretec, não foi rápido assim? Não foi assim, puf, abriu o negócio? Não é simples assim, né? Não, né? Não, jamais. Vamos começar pelo local, a obra. Esse meu amigo convidou, o negócio dele estava na obra ainda, então era para fazer junto. Então teve todo aquele transtorno com um pedreiro, arquiteto, engenheiro, não sei o que, que a obra atrasou e atrasou muito. Caramba. Tanto que eu tive que alugar um barracão. Alugar não, peguei emprestado um barracão de um amigo para guardar o maquinário lá. Porque o maquinário chegou, que é o mais difícil, e o negócio não estava pronto. Caramba. Mas aí entra outro detalhe também, né? Eu não tinha dinheiro. Não tinha nada de dinheiro. Ô, louco, mas você acabou de falar que você era o cara que tava bombando aí. Bombando como personal. Aí você tá casado, aí você paga o financiamento do apartamento, aí você paga os móveis planejados, né? Tem tudo isso. O carro pra família. Isso já tinha nascido o primeiro filho? Não lembro, acho que não. Não tinha o primeiro filho ainda. Ou tinha? Não, já tinha um filho. Caramba. Então não é tão simples assim. Mas para uma carreira de personal, eu era bem sucedido. Sim. Mas aí tem detalhes, né? Você quer levar uma vida boa ou uma vida mais ou menos? Eu queria levar uma vida boa. Uhum. Só que para montar um estúdio do jeito que eu queria, para ser um padrão B e A da nossa classe social, eu precisaria de um negócio muito bonito, muito bem feito. E muito dinheiro. E muito dinheiro. E eu não tinha. O que eu tive que fazer? Montar uma estratégia de captar um investidor para o meu negócio. Caramba. E aí, não sei se o povo que já assistiu, né? O Shark Tank. Então eu assistia muito Shark Tank. Então eu fiz um pitch de venda igual do Shark Tank. E fui apresentar para algumas pessoas. Apresentar a ideia do Estúdio My Move. Do Estúdio My Move, de planejamento total. Igual eu aprendi no Empretec, eu levei para eles, falando assim, ó, o custo é esse, o investimento é esse, o capital de giro precisa esse, o gasto assim vai ser assim assado, são esse, a projeção vai ser essa, em tanto tempo ele se paga, e aí vamos evoluir. Aí você só recebeu sim, pelo jeito, né? Não. Não, né? Não. Como é que foi? Os primeiros 3 ou 4, eu não posso reclamar, né? Que 3 ou 4, se eu não me engano, foi não. No quinto, eu já consegui. Já rolou. Mas e o que ensinou esses nãos, né? Pra gente falar um pouco também daquilo que não deu certo, né? Sim. O que te ensinou as pancadas aí que foram acontecendo durante o período? O básico, né? Você tá errando nisso. Vai lá, faz de novo. Um exemplo, né? A formatação do plano de negócio não estava bem feita. Então eu tive que refazer. Eu falei assim, cada não que a gente vai tomando, você vai analisando por que a pessoa falou não. Em qual ponto que ela parou a conversa. Em qual ponto que ela pontuou. Então eu sempre ia melhorando isso aí para a próxima apresentação. E eu montei slide, montei papelzinho para poder entregar com o plano de negócio. Tudo bonitinho. Mas me conta uma coisa, Fagner. Pô, você acabou de falar que tava bem, tava confortável na tua carreira como personal. Por que arrumar essa pulga pra te coçar nesse momento, né? Tava tão confortável. E daí começar a falar com um monte de cara que te falava não e batia e, sei lá, refazer o negócio. Deu vontade de desistir em algum momento? Fala assim, não, vou largar isso aqui, vou só dar minhas aulas lá que eu ganho mais. Não, deu vontade de desistir sim, com certeza deu vontade de desistir, porque você fala assim, ó, ninguém vai aceitar esse negócio. Quem vai ser o louco que vai querer injetar esse monte de dinheiro num negócio que a pessoa não validou ainda, não está consolidado? Quem sou eu para falar que esse negócio vai dar certo, né? Nessa hora você pensa assim, não vai. Mas o sonho, a vontade, aquela motivação de querer parar de ter aquela vida sofrida, porque eu acordava todo dia às 5 horas da manhã, ia dormir todo dia 11 horas, meia-noite. Então eu não via minha família mais. Eu não via meu filho acordado, eu não via minha esposa acordada, então era só final de semana que eu tinha para eles. E todo final de semana eu estava morto, porque tinha se matado de trabalhar a semana inteira. Então essa foi a minha maior motivação, ter uma qualidade de vida. E como que eu vou ter essa qualidade de vida? Fazendo esse negócio funcionar, que ia chegar a um ponto onde eu ia ter uma renda, entre aspas, passiva. Porque eu poderia estar em casa e o negócio acontecendo, me trazendo lucro. Então essa motivação é a maior para fazer eu querer continuar, querer buscar esse sócio investidor. Ter uma renda a mais que ela fosse passiva e não precisar 100% de mim ali carregando peso, em pé o dia inteiro.
Eu trabalhava, mas eu poderia chegar a um ponto de ficar só no administrativo e mesmo assim eu teria uma renda. Então eu não estaria tão cansado o dia inteiro e poderia ter um convívio melhor com a minha família. Então isso era o que motivava naqueles processos de leva um não, volta, refaz, vai. Isso, com certeza. E como é que foi o sim? O dia do sim, como é que foi esse momento aí? Conta pra gente. Eu achei que ele tava mentindo pra mim. Eu falei, tá brincando com a minha cara, né? Você falou assim mesmo? Não, sim. Aí eu não cheguei nessa parte, né? Eu falei assim, Aí ele falou assim, fala quando você vai precisar do dinheiro e que a gente faz a transferência. Eu falei assim, rapaz, eu abraçava, eu queria chorar. Era tudo uma mistura louca assim, não sei se eu abraçava ele, mas, né, a gente já era conhecido, nossas esposas trabalharam junto lá no passado e eu queria abraçar ele, mas não sabia se abraçava, mas aí a gente tomou cerveja, comemorou e eu fui pra casa louco. Eu calculo. E como é que foi os primeiros movimentos ali para fazer o negócio sair do papel e realmente virar realidade, sabendo que você tinha um investidor, né? De novo, eu tô aqui fazendo de conta que eu não sei algumas coisas, mas sabendo da história toda lá, eu sei que teve muito também de ser transparente, né? De mostrar para o cara que colocou o dinheiro ali de que tava rolando, né? Eu tenho esse problema muito grande de querer mostrar realmente como as coisas acontecem. Tá ruim? Eu falo que tá ruim. Tá bom? Eu falo que tá bom. E aí nesse processo eu sofri muito com o atraso, né? Eu tenho problema com o atraso. E aí a obra atrasada, isso me irritava muito, porque eu ficava pensando, cara, ele vai pegar o dinheiro de volta, ele vai pedir o dinheiro de volta, porque esse negócio era para estar rodando já, o dinheiro dele estava investido, ele tirou do investimento para colocar aqui e só está atrasando, então ele está deixando de ganhar, ele não vai querer continuar esse negócio nem a pau. Só que nesse meio tempo eu falei assim, não, tem que produzir. Então a equipe que eu já tinha selecionado para trabalhar comigo, eu levava uma vez por semana para minha casa, para a gente fazer um grupo de estudo para implantar a metodologia de trabalho que eu queria. Caramba. Então, uma vez por semana, o povo ficava na minha casa 3-4 horas estudando. Tinha alguns livros que para mim são o básico que um professor precisa trabalhar. Para ser um professor qualificado, você precisa basicamente desses 3 livros. Se você souber esses 3 livros, você vai ser um personal já fora da média. Tá, então fala pra galera que tá assistindo agora já anotar aí quem trabalha na área de educação física. Não, vai ter que depois pedir pra gente, vamos interagir, vamos ver se o povo vai interagir. Beleza. Mas um deles eu posso falar, é o manual da musculação. Legal. Porque é o básico da musculação para qualquer professor de educação física. Porque ali fala do músculo que está ativando, de quantidades e repetições para determinados objetivos, intervalo, articulação, biomecânica. Então é um livro bem completo, que é o básico lá do passado, mas que não mudou nada. Que hoje em dia a gente vê muita gente modificando o que funciona para falar que está inovando, mas não está inovando nada. Só está mudando o nome, sei lá, o jeitinho, que não sei o que. É igual qual o melhor alimento que existe no mundo. O mais completo: feijão, arroz e bife. Não tem coisa melhor. Não tem uma receita mais saudável para sustentar um ser humano do que isso. E daí pode falar o que for, que não vai ter coisa melhor do que isso. Então vocês faziam um trabalho de preparação. Enquanto aguardava, você estava ali com a equipe, treinando a equipe. Sim. Estudar, né? Tem que estudar. Sempre, não pode parar de estudar. Até hoje eu estudo. E ficou pronto? E como é que foi esse processo depois ali? Foi conseguindo os alunos? Foi trazendo a galera que você já conhecia? Nesse ponto já tinha uma estratégia em jogo, né? Eu estava montando o estúdio em cima, num prédio, onde embaixo tinha um grupo de corrida que já tinha mais de 100 alunos. Então, não era um negócio sem visibilidade que ia chegar do nada. Eu já tinha ali mais de 100 possíveis clientes. Então, não ia começar zero. E aí a gente cria uma campanha para que os alunos que fossem do grupo de corrida tenham um desconto para treinar ali, e aí mostrando benefícios, fazendo marketing, propaganda, campanha, vamos fazer um aulão para mostrar quem é quem. E isso tudo a gente fazia junto, em parceria, para por quê? Mostrar quem é a MyMove, da onde que veio a MyMove, qual o modelo de trabalho da MyMove, então quais os benefícios que a MyMove vai trazer para o corredor. E isso é infinito, né? Para a musculação, para o corredor, os benefícios que ele pode ter são infinitos, de melhora de performance,
principalmente, e de evitar lesões, que é o que mais acontece. E vocês conseguiram converter daí o pessoal do grupo de corrida para ser cliente da academia? Demorou, não é assim tão fácil, né? Não foi simples assim, não. Não foi simples aqui assim. Agora a galera veio. Porque a maioria das pessoas que já treinavam em outros lugares. Então a gente tem que convencer aquela pessoa ali, que já estava adaptada naquela outra academia, a vir para a nossa. E então tinha que fazer aquele trabalho de convencimento. Então ia ter uma corrida em tal lugar, a gente ia lá fazer o fortalecimento e aquecimento. Aí ia ter uma corrida em outro lugar, a gente ia também. Eu comecei a correr para poder estar junto com esse pessoal e ser conhecido. Porque afinal de contas o exemplo move, né? Isso. E aí eu tinha que mostrar o quê? Mesmo eu parrudinho assim, eu corria bem. Não se machucava. Por que o Fagner consegue isso? Porque ele faz o fortalecimento, ele faz uma preparação, e nisso a gente foi trabalhando. Aí a gente pegou alguns professores que gostavam um pouquinho da corrida, vamos fazer também, vamos levar. Por quê? A gente tem que vivenciar o mundo deles para ver o que é bom nosso e aí sim casar o negócio. Não adianta falar assim, isso é bom porque é bom. Não, isso não vende, isso não convence ninguém. Então você tem que ter mais uma vez, né? A persuasão, tem que ter um modo lúdico de trazer o cliente para você. Isso você também implantou junto com a equipe, nesse treinamento que você comentou, essa questão do atendimento, de atender como você gostaria de atender as pessoas, ou gostaria de ser atendido, né? Eu acho que isso também faz parte do jogo, né? Não saber só a parte técnica, né? Não, tudo isso a gente já ia conversando no dia a dia. Pensando no nosso público, que é um público mais alto, mais elevado, o nível, né? O ticket, a gente já sabe como que é aquele público para ele ser atendido. Então, como já era personal há muitos anos, a gente já sabe como lidar com certos tipos de pessoa, como que ela gosta que fale, qual que é o tom da voz, sobre que assuntos você vai falar. Eu falo assim, né, que a fórmula mágica é você perguntar. Vamos supor, eu chego aqui e pergunto para você, o que você gosta de ouvir, Emanuel? Qual que é o seu esporte de lazer? Pronto. São duas perguntas básicas, que aí eu sei que todo dia que eu for chegar em você, eu puxo o assunto naquilo que você gosta. Eu puxando o assunto naquilo que você gosta, eu já tiro um bloqueio ali que você tinha e a gente já começa a ter uma conversa mais amigável. Então você sempre chamar a pessoa pelo nome, né? Isso tem estudos já que dizem, né? Que quando o maior elogio para uma pessoa é você chamar ela pelo próprio nome. Então você falou o nome da pessoa, ela já se sente melhor. E aí você fala sobre o que ela gosta, já é diferente. Então isso tudo foi feito dentro do treinamento que a gente fazia nos dias na minha casa. Para poder, chegou assim, fala assim. Se a pessoa tá assim, conversa dessa maneira. Não chegue impondo na pessoa. Sempre chega um jeitinho para corrigir. Porque ela pode achar que ela está fazendo o exercício certo, mas ela não está. Então tem que ter maneiras de ensinar as pessoas, de chamar a atenção das pessoas. E eu vejo que isso falta muito hoje em dia. E como é que você monitorava isso com os seus colaboradores no dia a dia, né? Ou ainda faz isso, eu acredito, né? Porque é um negócio contínuo, né? Não é um negócio que aplicou o método ali com a galera e depois só vê fluir. Não deve ser um processo diário, né? Não. Isso no dia a dia. Tem necessidade de... No caso lá do estúdio, né? O primeiro estúdio. Era o dia inteiro lá. Da hora que abria, a hora que fechava. E aí, o que acontecia? Eu via situações que não eram legais, eu esperava um momento certo, chamava o profissional no canto, separado para ninguém ver e falava, vamos tentar fazer assim, essa maneira não deu muito bem, lembra daquela parte que a gente estudou? Vamos implantar dessa maneira agora? Se para esse aluno não deu certo, vamos implantar de outra maneira. Então sempre buscar alternativas. E uma coisa que eu tenho comigo, nunca chamar a atenção na frente dos outros, seja lá qual for a situação, chama de lado e fala com a pessoa. Porque nesse momento que você chama a atenção na frente dos outros, você vai constranger a pessoa que você está chamando a atenção e a outra que está do lado escutando e vendo isso. E isso eu acho o pior do mundo. E você comentou, ficava o dia todo lá. E aquela história do... Não, eu preciso ter mais tempo ali. Você estava tomando mais tempo ainda, né?
Mas nesse caso é o começo. O começo, se você não colocar energia, o negócio não vai. O ditado, né? O boi só engorda com os olhos do dono. Então tinha que estar lá. Até o negócio fluir, você tem que estar 100% ali. Aí chegar num ponto que você fala assim, ó, não, agora deu bom, aí você começa a tirar o pé. Mas mesmo assim, no primeiro estúdio, eu já diminuí a quantidade de alunos para poder ficar lá. Então teve alunos que treinavam em outras academias que eu falei assim, ó, se você quiser, você pode ir lá comigo no meu estúdio e continuar treinando comigo. Senão, infelizmente, eu vou ter que parar. Porque eu acho o absurdo o cara monta a própria academia e continua atendendo na academia do vizinho. Ué, você não montou a academia? Você não montou um negócio que é bom? Então por que você está indo atender na academia dos outros e não está na sua academia? Eu não concordo com isso, não. E como é que você evoluiu para a segunda unidade? Oportunidade. Vamos dizer assim, que eu vi oportunidade. Eu vi uma academia que ela não estava indo bem, era de um conhecido até, e eu vi que não estava indo bem, e aí um dia eu falei assim, ó, posso conversar com você? E aí ele falou, pode. Eu tô vendo que a academia tá assim, assado, e eu queria fazer uma proposta. Se você não quer vender a academia para mim. Aí ele falou assim, não, mas não quero vender. Eu falei assim, tá bom então beleza, falei. E nisso saí, não falei mais nada. Passou um tempo, ele me ligou. Passou um bom tempo, né? E eu frequentava a academia para passar lá. Frequentava não, passava na frente. E eu via que não estava tendo movimento. E aí nisso, ele me viu passar acho que um dia, e aí ele me ligou querendo conversar. E aí fez uma proposta de um valor. E eu falei assim, não tem esse dinheiro não, hein? Aí vamos negociar. Tá, o valor é X. Eu não tenho esse dinheiro para pagar. Aí eu pensei, fui com o meu sócio, conversei com o meu sócio. Aí ele falou, Fagner, vê lá. Se for bom o negócio, a gente vai. Aí eu fiz uma proposta maluca. Sem entrada, parcelado de 5 anos. E sem juros. E eles aceitaram. Caramba. Então o negócio não estava indo bem mesmo, né? E dessa negociação a gente conversou, aceitou, fomos no advogado, fizemos um contrato e fechamos o negócio. E aí começou uma nova luta. Porque você vai comprar a academia, vai deixar do mesmo jeito? E aí a equipe que estava lá, você vai manter, vai colocar outra? E então vai todo um estudo. Então eu vivia indo lá para ver como a equipe trabalhava, para ver aqueles profissionais que eram bons, os que não eram, como trocar eles. Onde eu vou arrumar recurso agora para fazer uma reforma aqui, para repaginar a academia. Então tudo isso foi acontecendo de uma maneira meio louca. Só que beleza, estava indo bem. Estava reformando já, conseguimos recurso, vamos reformar. Estava trocando alguns funcionários, treinando os outros para melhorar o atendimento. Veio a pandemia. Caramba. Foi 3 meses mais ou menos depois de ter... Foi dia 7 de janeiro de 2020 quando eu comprei. E aí, 19 de março, mais ou menos, né? Veio a pandemia. E já tinha quanto tempo da primeira unidade, a segunda? Não tinha nenhum ano ainda, porque a primeira foi inaugurada dia 29 de maio de 2019. E aí a outra a gente adquiriu no dia 7 de janeiro de 2020. Aí em março todo mundo falou assim, ninguém agora assim vê, todo mundo em casa. Como é que foi? Eu só chorava. Sério? Eu ia pra casa e tava eu, minha esposa e meu filho, o Estevão, que hoje ele tem 8 anos. E eu só chorava. Não fazia mais nada. Porque eu falava, como que eu vou pagar esse povo? O que eu vou fazer com o meu sócio lá que investiu e agora o negócio não sabe se vai continuar ou vai parar? Rapaz, isso aí eu vou falar pra você que acho que foi a pior parte da minha vida, eu acho. E como é que foi manter o mental nessa hora, cara? Em uma semana eu não mantive. Fiquei doido mesmo, bebia todo dia. Ele ficava doido, eu em casa lá, chorando, na sala. Meu filho era pequenininho ainda, então não entendia muito bem. E tentava esparecer a cabeça com ele. Só que beleza, foi uma semana também. Depois disso, na outra semana eu falei assim, eu vou pra academia. Mas a polícia vai baixar lá. Falei, não tô nem aí, eu vou ficar lá dentro. Ué, é minha, eu posso ficar lá dentro. Então eu ia cedo, ficava lá dentro, treinando, pensando, ouvindo música, mas não saía de lá. Eu falava assim, eu vou arrumar um jeito. E é isso aí, só fui treinando, estudando e lendo e esperando Deus ajudar de alguma maneira. E aí acho que depois de algum tempo deu a primeira liberação, né? Bem restrito. E aí eu falei assim, vamos trabalhar. Aí gravei vídeo
para atender as pessoas por via videoaula, né? Para quem quisesse. A gente mandava vídeos de treino pra galera, para quem queria os treinos para treinar em casa. E assim a gente foi voltando aos poucos. E tentando manter a cabeça. Tentando manter a cabeça. Eu acho que depois que deu a pandemia, eu amadureci muito em questão psicológica de ver a vida de uma maneira diferente e não se estressar por qualquer coisa mais. Porque depois que você passa por uma situação daquela, de você tá vendo tudo indo para baixo e acabando o dinheiro de maneira geral, pensando será que vai voltar? Se voltar, como que vai ser? E depois disso tudo, é difícil eu sair do sério, de ficar nervoso e falar assim, não vai dar certo. O meu pensamento é muito mais positivo. E aí a gente, empresário, né, a gente passa por dificuldades todo dia. Todo dia tem um problema. Vem uma conta que não era para vir. Vem um boleto que não era para vir. Você tem que fazer uma reforma sem ter dinheiro. E assim, o negócio vai bem? Vai bem. Mas de repente, vem uma conta alta que você tem que fazer, sei lá, e não é tão bonito assim. E seja de dinheiro ou profissional. Porque o mercado tá difícil de ter profissional para trabalhar. Então, diversas vezes eu tenho que ir trabalhar na musculação lá, em atender o cliente no ponto final. E aí? Aí eu faço o que com meus alunos de personal? Eu tenho que falar, desculpa, não posso te atender hoje. Eu tenho que atender o salão. Porque o meu negócio fundamental, o número 1, é a academia. E depois é os alunos de personal. E você acredita que a pandemia ajudou nesse amadurecimento todo, no geral, assim, de pensar, vocês voltaram depois de quanto tempo, mais ou menos, de pandemia? Uns 4 meses, mais? Acho que deu mais, né? Porque aí voltou, mas aí parou de novo, aí voltou de novo, aí era com aquele monte de regra, com máscara, higienização, tantas pessoas no máximo por horário, não sei o quê. E aí muitos falaram, né? Não, dessa maneira eu vou fechar, não quero, né? Não dá certo. Mas eu falei assim, não vou fechar não. E tiveram desistências, alunos saíram, como é que foi esse período? Muito, deu bastante. Bastante gente parou. Chegou a um ponto de que a gente estava lá, sei lá, com 160 alunos no primeiro estúdio, em menos de um ano, e aí a gente ficar com 40 e poucos. Nossa. Então a gente estava pagando para trabalhar. Mas... E você manteve a equipe? Como é que você fez? Qual foi a estratégia? Todo mundo. Ninguém saiu. Manteve todo mundo. Eu me endividei, né? Meu sócio, buscamos recursos, mas não deixamos de pagar ninguém. Porque o que eu pensava? Aí eu não pago o profissional, ou mando ele embora. A lei protege ele. E vai que ele entra com ação depois, essa conta fica maior. Então a gente fazia essa conta mais ou menos. Fui lá, conversei com o advogado, perguntei algumas coisas para o advogado. Ele falou assim, se colocar a Fagner no pau mesmo, o fumo vai ser maior. E aí, o que você prefere? Aí a gente fez contas e falou assim, então mantém. E aí depois, quando tudo se restabelecer, a gente vê o que faz. Ou, sei lá, vai ficar vermelho? Vai ficar vermelho, deixa vermelho. Uma hora a gente resolve. E essa retomada foi lenta? Como é que foi isso? Porque eu sei que depois disso tiveram outras unidades que foram vindo, né? Isso, dentro dentro de 2020 ainda, né? Foi essas coisas aos poucos, e aí apareceu uma nova oportunidade de uma outra academia que estava fechando. Aí eu tinha um carro, eu acho, nessa época. Tava vendo de pancadaria da pandemia, mas veio a oportunidade. Rapaz, eu penso assim, eu já tô sofrendo mesmo. Sofrer mais um pouquinho vai mudar o quê? Nada. Já tá lá, vai. Mesmo, né? Sujar um nome, vai sujar o mesmo nome de novo, não tem problema. Aí apareceu essa oportunidade. Aí eu falei basicamente a mesma coisa. Eu falei assim, eu tenho esse carro aqui para te dar como forma de pagamento e o restante do pagamento eu vou te pagar conforme a academia voltar a funcionar, com o lucro eu vou te pagando. Você quer? Acho que, sei lá, o cara tava desesperado. Ele falou, tá bom, eu topo. Aí ele topou. Eu falei, então beleza. Aí eu assumi mais uma. Aí vai mais uma equipe para treinar, mais uma galera para ver se é bom, se não é bom, como é que faz, como que ajusta, equipamento, prédio para arrumar, e aí tem que arrumar dinheiro de novo para arrumar as coisas. Mas assim, eu acho que é uma coisa, né? Eu sou inquieto demais. Então eu não me contento em ficar parado, né? E você acredita que o que foi a chave, assim, Fagner, para
manter a energia alta no meio dessa confusão toda, surge uma oportunidade, como fazer com que a coisa na peteca não caísse de fato ali, né? Surgiu uma terceira academia, as outras duas naquele movimento de equilibrar os pratos. O que foi esse movimento aí? Voltando lá na minha história, né? Eu vim da favela. Literalmente eu vim da favela. E então, pior do que lá onde eu estava, eu nunca vou voltar. Não tem como. Do nível que eu tenho hoje de consciência, estudo, trabalho, sei o que fazer, sei o que não fazer, eu sei que pra lá eu não volto. De maneira nenhuma. Então, não me custa nada arriscar. Um não eu já tenho. Vai que rola um sim. Então, eu sei, eu acho que o que move a maioria das pessoas de sucesso é você vir lá de baixo. Quando você vem lá de baixo, você olha e fala assim, não, eu vou tentar. Eu vou tentar. Porque assim, se der ruim, eu volto para lá. E eu sei que me adapto lá. Tem pessoas que não, né? Já nasceu num nível social elevado e aí pode ser que sofra muito se ir lá embaixo, lá, né? Ela tem uma condição de vida que uma família inteira vive com R$2.000, R$3.000. Então tem pessoas que não conseguem se adaptar a isso. E como eu tenho essa consciência de que eu consigo me adaptar, vou sofrer? Vou. Mas se eu chegar até lá, eu consigo reerguer. Porque eu já fiz isso uma vez. Então para fazer de novo não tem problema. Então essa motivação é isso. E é o detalhe, né? Eu conheço muita gente que está lá ainda. E eu quero ser o exemplo. Para quê? Para trazer aquela galera que está lá e mostrar, ó, a gente consegue. Vamos lá. Você pode sair daí e parar lá em cima. É só uma questão de você querer organizar tudo certinho e seguir o foco. Ter um propósito de vida. Você tocou num ponto legal. Você acredita que ambiente faz muitas pessoas ou você consegue criar um ambiente para realmente sair daquela situação que você está? Existem 2 pontos, né? E que eu falo bastante. Da onde você veio não quer dizer quem você é. Então não é porque você veio lá da quebrada da favela que você precisa viver lá que você não vai ter sucesso na sua vida. Você vai sim, é só você querer. Aí entra o outro ponto. Saia desse ambiente que você estava que é ruim e vai para o ambiente novo. E é ali no ambiente novo, onde tem pessoas de sucesso, pessoas que estão alcançando aquilo que quer, você vai ter novas experiências e vai conseguir mentalizar mais aquilo ali e buscar novas conquistas, novos sonhos, novos objetivos. E essas pessoas do novo ambiente podem te ajudar a chegar lá mais rápido. Então, onde você nasceu não quer dizer quem você é. Só que se você ficar parado onde você nasceu e não buscar o ambiente novo, aí pode ser a falência da sua vida. E nesse movimento todo aí, né, de não ficar inquieto, procurar sempre esses ambientes novos, você continuou empreendendo e abrindo novas unidades, né? Surgiu a 4ª unidade, né? Surgiu a 4ª unidade ainda em 2020. Na verdade, foi quase só um mês depois. Caramba, foi bem rápido. Bem rápido, foi uma loucura, assim. Um funcionário que era de uma unidade falou assim, ó, eu trabalhava naquela unidade ali e ela tá fechada. Você não quer fazer uma proposta pro cara? Aí fui lá e fiz mais uma proposta, mais ou menos parecida com a primeira. E estamos aí até hoje com ela também, com a 4ª unidade. Mas assim, onde eu vi que realmente estava dando certo foi a partir do momento que eu até procurei o Sebrae para fazer a formatação do modelo de franquia do estúdio 1, porque eu já estava em transição para montar o estúdio 2. Porque o primeiro tinha 100 metros quadrados. O nosso segundo modelo agora tem 350 metros quadrados. Então a gente já tem 2 modelos de negócio com a formatação de franquia pronta. E aí nesse negócio aí... Você fez isso em 2020, então ali bem... Não, aí já estava em 2022. De 2022 para 2023. Você já estava com 4 unidades rodando e aí você falou assim, agora eu vou começar a pensar em franquia. Isso. Porque é importante só fazer um corte na conversa, de que para pensar em franquia você tem que ter unidades rodando, né? Você precisa ter alguma coisa sendo replicada já, né? Não adianta você tomar uma unidade e só falar, agora eu vou franquear isso aqui. Não adianta, tem que ter... Eu vejo que assim, você tem que ter a vivência para validar aquela ideia e mostrar para o seu futuro franqueado que o negócio realmente dá certo. Ah, você testou? Testou desse modelo? Daquele modelo? Não. Ué, então como que você vai falar que o negócio vai dar certo? Então você não sabe. Então você tem que ter possibilidades diferentes
Para o cliente ser também, você ter uma gama de clientes diversificado e assim atingir um público maior, né? Vamos supor, modelo número 1, aquela pessoa, aquele personal tem o sonho de ter o apartamento próprio. Hoje em dia a gente vê que um apartamento aí custa de 200 mil a 300 mil, o mais simples. Então, eu te mostro um modelo de negócio que você vai comprar, ele vai trabalhar para você, você vai poder ter alunos de personal ainda e vai ter uma renda com isso. E isso pode ser a sua aposentadoria. E com o lucro disso, num payback aí de mais ou menos 24 meses, você pode até pensar em montar o segundo ou montar o modelo número 2. Olha eu fazendo um pitch de venda. Mas é isso aí, eu acho que esse é legal. E como é que veio a quinta? Né? Porque aqui a gente tá falando de Londrina, né? Isso. Aí a MyMove começou a expandir horizontes, né? Saiu da cidade de Londrina e voltou pro estado de São Paulo. Vamos falar, o Fagner volta pro estado de São Paulo, né? Que graças a Deus agora completou 1 ano essa ontem, quinta né? unidade. Isso. Hoje é dia 19 de setembro, ontem completou 1 ano, né? Isso, graças a Deus, Deus tá abençoando muito. Então, e aí segue do modelo de franquia. Eu fui avaliado por um consultor de vocês aqui do Sebrae, o Mário Ney, e ele foi me avaliar para ver se tinha condições do Sebrae ajudar na formatação e pagar a parte dessa formatação do modelo de franquia, né? Uhum. E eu fui bem avaliado por ele, ele aprovou, e ele é consultor da Unimed em Assis, São Paulo, e de mais algumas Unimeds. E aí ele falou lá numa reunião que tinha participado dessa formatação com um rapaz, um empresário, e contou a minha história lá pro presidente da Unimed na época, que ainda é presidente, né? Ele foi reeleito agora e tá lá, encontrei até ele ontem lá, ele veio me dar os parabéns. E aí ele contou a minha história, e ele falou assim, eu quero conhecer esse rapaz. Aí eu fui lá, conheci ele, me apresentou um lugar, um espaço grandão, não sei o quê. E aí no final ele falou assim, eu quero que você monte uma academia aqui. Aí eu falei assim, como assim você quer que eu monte uma academia aqui? Aí ele me mostrou... Eu lembro que você comentou que é um lugarzinho pequeno, né? Um lugar Vamos resumir assim, 1.200 metros quadrados com 50 vagas de estacionamento. É grande. E lá era uma antiga fábrica da Volks, que a cada parede era 40 centímetros de largura de tijolinho tombado. É uma coisa pré-histórica. É uma coisa de louco. Aí eles me falaram um valor de aluguel. Eu falei assim, não, sem condição. Absurdo, não dá. Aí ele falou pra mim, faz uma proposta. Aí eu, louco como sou, cheguei pro meu gerente, que é bem estudioso, que é o Vinícius Calesco, e falei, ô Vinícius, vamos fazer uma proposta pra esse cara. Vamos buscar números, dados. A Unimed tem gastos, né? Tem muitos gastos. Porque se a pessoa se interna por diabetes, por um AVC, por um infarto, um atendimento comum é um valor, se ela fica na UTI é outro valor. Então vamos buscar os dados, nível Brasil, de quantas pessoas se internam, qual é o custo dessas pessoas por dia, por semana, por mês, qual a incidência de pessoas que praticam atividade física ou não, e vamos puxar um relatório. Ele falou, mas o que você quer saber? Eu quero saber assim, para pessoas que fazem atividade física, quanto que reduz o índice de ter um tipo dessas doenças, que se as pessoas não têm essa doença, elas não vão gerar esse gasto para a Unimed. Né? Então a gente fez um relatório, uma apresentação. Eu sei que a gente reduziu, assim, se 30% da população fizesse, eles teriam uma redução de gasto de 7 milhões no ano. Caramba. Aí eu fui lá e pedi 15 mil de desconto no aluguel. Afinal de contas, né? Eu sei que eu falei pro meu gerente assim, ó, se chegar de X valor a X valor, a gente fecha negócio. Ele, beleza, então tá bom. Aí ele foi lá, apresentou tudo bonitinho, apresentou os dados bonitinho, e aí eu só vou no final, né? Aí eu falei assim, eu quero tanto. Só que se fechasse dentro daquele X eu já tava aceitando, beleza. Aí ele falou assim, não, eu faço por tanto. Meu gerente, aquele sorrisão, então, né? Eu vou voltar, vou conversar com o meu sócio, vou analisar esse número aí e ver se é viável ou não para a equipe, né, para a empresa, para ver se a gente pode, se a gente comporta. Deu uma de difícil. Cheguei dentro do carro, eu tava doidão já, negócio fechado. Mas eu não falei, né? Tem que criar um negócio. Por quê? Se ele ouvir esse podcast depois, não dá nada não. Já tá fechado o contrato. Depois,
choramingando mais um pouquinho, né? Negociando, né? Usando a persuasão e usando dados. Do rapaz que persuadiu o bandido com o carro lá atrás. Isso. O que a gente conseguiu? Conseguiu uma carência de mais 8 meses. Que legal. Sem pagar aluguel. Porque imagina, você vai tocar uma obra para uma academia desse tamanho, a gente está falando de milhões para montar a academia. Então, eu vou estar injetando dinheiro que a gente ia buscar recurso para a própria academia se pagar. Então, eu não podia ter gasto, senão eu já começava vermelho. Então, durante toda a obra, a gente não pagou o aluguel. Só que hoje em dia, nossa academia na cidade é a referência, é a maior que tem e é a que tem mais qualidade. E graças a Deus, tá bombando. Quantos alunos? A gente já passou de 1.000 alunos. 1.000 alunos. Juntando alunos mensalistas, alunos de Gympass e alunos de Total Pass, passam de 1.000 alunos. Fagner, e como é que você se vê hoje como empresário lidando com tanta coisa, né? Você comentou de desafios no dia a dia, com esses tantos negócios rodando aí. Como é que mantém o foco para sempre se reinventar, para criar coisa diferente? Porque eu acredito que você não vai parar aqui. Acho que você não vai parar na quinta unidade. Você está falando de franquear. Então, assim, como é que você está se preparando para isso, né? Eu tenho, igual eu falei já em outras partes, né? Que eu sou inquieto. Então eu sempre tenho comigo que eu não sou bom o suficiente ainda. Então eu sempre tenho que aprender. E cada conversa que eu vou tendo com pessoas diferentes, né? A gente vai para... Esses dias a gente foi para o mercado... Pro Infoco, né? Mercado em Foco? É esse o nome? Isso. Pra lá pra São Paulo também. E aí você ouve certas coisas, eu falo, eu não sei nada ainda. Então eu tenho que aprender mais. O básico eu sei, mas eu não sei tudo. Então eu vejo que com esse pensamento de você nunca saber tudo, você sempre vai buscar. E querendo ou não, se você indo buscar mais conhecimento, as portas automaticamente vão abrindo para você. Né? Você chega num evento, que aí você tá ali querendo aprender, você chega para outra pessoa e fala assim, você poderia me explicar isso? Porque eu não sei, eu não entendo, ou eu estou fazendo errado, será que existe uma maneira de melhorar isso aqui? Para a pessoa que está ouvindo aquilo ali, é um elogio isso, eu me considero elogiado quando alguém vem me perguntar alguma coisa, me pedir algum favor, eu me sinto assim, então essa necessidade em mim, eu acho que vai ser infinita. Eu sempre vou perguntar alguma coisa. Igual quando você fala pra mim alguma coisa, vamos dar uma palestra? Agora. Porque é uma maneira do que eu vou estudar para aquilo, porque eu não gosto de fazer feio, e aí eu vou falar para as pessoas. Quando eu falo para as pessoas, eu tenho comigo que eu estou aprendendo mais do que aquela pessoa que está ouvindo. Então eu sempre tenho isso. E hoje em dia, pensando na expansão dos negócios, vamos franquear. Beleza. Eu vejo que lá na frente eu tenho que ajudar o empresário que está investindo no negócio, eu vou preparar a equipe que está lá na ponta para atender todos os alunos e eu vou querer ouvir do aluno o que ele está sentindo lá. Então são experiências na vida que nunca acabam. E como é que é a sensação como empresário de gerir pessoas? Porque você hoje tem famílias, né? Até conversei isso com outro empresário num outro podcast. Gerir pessoas é um negócio, é uma responsabilidade grande, né? A pessoa em si hoje, a mão de obra é a maior dificuldade é isso hoje. Eu vejo que a gente está passando por uma situação no mundo, né, que as pessoas estão mais fechadas, mais com o celular, com menos convívio social. E o que eu tento fazer? Até buscando Deus, né? Eu busquei esses dias um livro para aprender a ler a Bíblia, para melhorar a minha conversação com o próximo e até aceitar mais dificuldades do próximo e tentar ajudar essa pessoa, que hoje em dia eu vejo de uma maneira assim, se eu ajudar o meu funcionário que está com um outro problema que tem nada a ver com a academia, com certeza ele vai trabalhar melhor. Se eu melhorar a sua vida de atividade física, de sono, de alimentação, eu sei que você vai ser uma pessoa mais produtiva. Então isso é uma coisa que eu puxo a orelha de toda a minha equipe. Eu falo, gente, tem que treinar, tem que fazer uma dietinha, tem que dormir bem, porque você vai render mais, você vai ver como a sua vida vai evoluir cada vez mais, e aí vão abrir portas. Eu não falo diretamente, mas a vontade de falar assim,
Se você gera mais resultado, eu vou te passar para uma função melhor e você vai ganhar mais dinheiro. Porque eu sei que você vai ter uma disciplina. Eu vejo, você começou a treinar direito, beleza, tá dormindo bem e tá fazendo boa dieta. Você é um cartão de visita para você e para minha empresa. Então você me gera mais lucro. Se você me gera mais lucro, eu quero montar um novo negócio com você para gerar lucro para nós dois. Só que isso leva tempo. E aí isso tem que ter uma psicologia de paciência muito grande hoje em dia. E Fagner, para quem está começando a pensar em empreender, olhando para você lá, você falou que você veio com uma mochila nas costas para Arapongas e chegou onde você chegou aí. Você está faturando quanto por ano no grupo todo? Passa de 2 milhões. Isso. Como é que chega aí? O que você dá de dica pro cara que tinha lá só o dinheiro para pagar a passagem praticamente e criou tudo isso, né? Ou seja, pelo que você comentou, tiveram vários desafios, tiveram várias... Não foi tudo um mar de rosas, mas tá valendo a pena, né? Então, assim, o que você serve de... O que você pode dar de conselho? Eu tô estudando, né? E tô até escrevendo para isso. O método FDP. Poxa, esse é bom. Eu esqueci de perguntar desse. Esse é muito bom. Que é foco, disciplina e propósito. Que é isso? É a fórmula mágica para a vida. E eu quero tornar a minha história um conteúdo com essa metodologia para ajudar as pessoas a alcançarem. Então, você precisa ter foco e você precisa ter o propósito. Tá? O porquê que você quer fazer isso? O que vai mudar na sua vida? Então, o primeiro mesmo a ser definido é o propósito. Isso vai trazer o que para você? Vai trazer qualidade de vida, vai te trazer bem-estar, vai te trazer satisfação, você vai estar bem com a sua família, tudo isso vai estar completo com isso? Beleza, colocou. Aí agora você faz o foco. O que é o foco? Por quais etapas você precisa passar? Então eu preciso passar por essa de estudar, por essa de me preparar uma especialização, por essa de ser visto e trabalhar no máximo de lugares possíveis, e aí você cria seu nome, e aí você faz o seu negócio. E aí para fazer isso tudo, tem que ter disciplina. Porque no meio do caminho vai vir muito problema. Vai vir problema atrás de problema, tem coisas que você vai ter que se adaptar, vai ter que ter uma flexibilidade ali para passar por aquela situação, mas você não pode ser indisciplinado. É igual na nossa vida de exercício físico e alimentação. Tem que ser disciplinado. Se você vai treinar amanhã e aí você bebeu meia dúzia de cerveja hoje e um lanche McDonald's, seu treino amanhã vai ser uma porcaria. Só que se você comeu certinho, o seu treino amanhã vai ser bom. E você vai ver o resultado no seu corpo. É a mesma coisa do lado profissional. Você tem que ler um livro para você ter aquele conteúdo, para você entregar aquilo para o seu público, para o seu cliente. Se em vez de ler o livro, você ficou rodando Instagram e TikTok, você vai ter o que para entregar para o seu cliente? Nada. Então, ter o foco, ser disciplinado com um propósito, para mim é a fórmula mágica. E assim, defina um propósito realmente que te faz feliz. Não pensa em coisas que é só dinheiro. Porque pode chegar lá na ponta e falar assim, será que compensa esse monte de dinheiro? Se você perdeu convivência com a família, se você perdeu qualidade de vida, e aí você está doente, e dinheiro nenhum compra saúde. E aí, o que adianta? Você ter um monte de dinheiro e você não ter saúde e não ter convivido com a sua família. E a gente vê muito isso, né? Pessoas que querem ganhar muito, muito, muito dinheiro. Aí você vê a saúde e tá uma porcaria. Você vê o casamento, acabou. Quem é seus filhos? Seus filhos querem ficar com você? Ou preferem ficar com o celular, com o videogame, com a TV? Então esse é eu acredito que é a fórmula ideal. E pra gente fechar, como é que as pessoas vão te encontrar depois? Quais são as suas redes? E principalmente, o que a gente pode esperar aí do Fagner e da MyMove nos próximos anos? Quais são os próximos passos? Vamos lá. Rede social. Fagner MyMove no Instagram.
YouTube, agora a gente tem um canal para tentar levar a ajuda para as pessoas, levar um pouquinho das ideias do Fagner, do passo a passo, né? Do que eu estudo, do que eu leio para as pessoas. Tem o canal do Fagner Teixeira, que já tem uma quantidade de vídeos legais, lá já passamos de 20 vídeos e graças a Deus está crescendo. Tem um projeto que até foi o ano passado, foi o projeto piloto, esse ano. Fé, Propósito e Movimento. O que seria isso? É um projeto para ajudar as pessoas. Não é para ter lucro, mas sim para ajudar as pessoas. E isso eu quero multiplicar todos os anos, trazendo convidados de peso que tragam alguma história e um conteúdo para fazer com que as pessoas evoluam, né? E esse foi tão bom que eu quero continuar ele. Pensando no Fagner profissional MyMove. MyMove a gente quer franquear, quer crescer, quer multiplicar, para fazer com que a galera aí da educação física pense um pouquinho acima. Não fica ali, o sarrafo está muito baixo. O povo está pensando muito pequeno, está se contentando com muito pouco. E pode pensar um pouquinho maior. É só ter um planejamento. Então, basicamente a gente está trabalhando com isso. Instagram, TikTok, YouTube e franquear a MyMove aí. E com a ajuda do Sebrae até, né? Vamos virar um palestrante de sucesso aí, se Deus quiser. Fagner, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite, por ter compartilhado a tua história. Se conectem com o Fagner nas redes sociais, aqueles que tiverem interesse. Até o próximo Empreenda Mais Cast. Muito obrigado, Manuel. Foi um prazer estar com você, hein? Feito. Misericórdia.